Saúdo a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar meditando no dia de hoje, aqui no livro do profeta Daniel. Que benção, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe o dia de cada um. Que seja um dia maravilhoso, né? Com muitas bênçãos do Senhor na sua vida. Daniel capítulo 5, versículo 14. Vamos ler o 13 também. Que diz assim: Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que a luz, o entendimento e a excelente sabedoria se acha em ti. Só até aqui. Deus Santo fala com todos nós, Espírito Santo dirige aos nossos corações esta mensagem que lemos. Louvado seja Deus. Aqui conta a história do rei, né, do rei Belsazar, que ele fez uma grande extravagância, uma grande loucura, vamos dizer assim, né? Ele pegou as coisas do Senhor, os utensílios da casa de Deus, de prata, de ouro, né? Os vasos, as taças, e foram beber vinho nelas, contaminar com coisa alcoólica. Aquelas taças, né? Tinha sido consagrada ao Deus Todo-Poderoso, era algo consagrado a Deus. E ele mandou trazer, né, naquele grande banquete, não vamos entrar muito por esse lado, e ele bebeu com seus grandes, com seus mil, né, com as suas mulheres, suas concubinas, e farrear e dar o louvor aos seus deuses, os deuses deles lá, né, do povo da Babilônia. Naquela mesma hora, ele viu os dedos de uma mão, né, escrevendo na parede de frente dele. Diz a Bíblia que este homem ficou tão amedrontado. Depois você pode ler aí mais para trás, né? Que os joelhos dele, os joelhos batiam um no outro. Trêmulo, né? A sua estrutura desabou. Quando Deus fala, meu amigo, quando Deus fala é diferente, né, de quando o homem fala. Quando Deus fala é algo maravilhoso, né? Aquele homem mandou introduzir na sua presença os magos, os inteligentes que ele tinha. Ninguém soube decifrar a escritura que aqueles dedos deixou escrito lá naquela parede. E a esposa dele, vendo ele naquela angústia, né, naquele desespero para saber o significado, disse: olha, para você ver, né, uma mulher pagã evangelizou ele, né, através do profeta Daniel. O quanto o nosso testemunho fala mais alto, meu Deus do céu. O nosso testemunho é muito importante na nossa vida. Então ela disse: olha, tem aqui um rapaz, coisa e tal, o Daniel, que na época do seu pai, ele falava o sonho, ele um homem muito sábio, coisa e tal. Mandou chamar Daniel. E aí Daniel foi introduzido na presença desse rei. E o rei diz, como nós lemos aqui no versículo 13, né? Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe da Babilônia? Aí ele começa a falar as qualidades, né? Porque a esposa dele tinha falado as qualidades que Daniel tinha. Que Daniel havia luz, que tem um espírito excelente, um espírito de sabedoria em Daniel. Então ela tinha falado de Daniel para ele.
E aí ele mandou chamar Daniel. O que nós queremos nesse texto aqui é tirar para nós que Daniel ainda era o mesmo. Daniel era o mesmo da época do pai dele ainda. Tanto é que ele diz: És tu aquele Daniel da época do rei, meu pai? Fica essa pergunta para nós. Você é aquela mulher daqueles tempos ainda, fervorosa, cheia do poder de Deus, de um testemunho brilhante? Você é aquele irmão, aquele homem, cheio da graça, da unção do Espírito Santo, da época do primeiro pastor, do início da sua fé, fervoroso, que ia nas vigílias, de um testemunho que impactava. Aleluia. Você é aquela pessoa ainda? Eu sou aquela pessoa ainda? Pergunta para mim também, né? Você é aquele João? Você é aquela Ana? Você é aquela Maria, aquela Josefina? Você é aquele Juvencio ainda? Ou até mesmo Daniel, né? Você é aquele Daniel ainda também? Aleluia. Você é aquela mesma pessoa? Quando você aceitou a fé, o Espírito excelente, a luz ainda está contigo. Em Daniel ainda estava. Nele havia luz. Ainda tem muita luz de Deus na sua vida. Como é que estão as coisas por aí? Deus tem falado através do seu testemunho? As palavras que saem da sua boca têm transformado vidas? São palavras puras? Em Daniel tinha um espírito excelente. Ele tinha uma boa convivência com todo mundo. O seu entrar e o seu sair era um homem santo. Um entrar santo, né? Um sair santo. Todo mundo gostava dele, todos os reis gostavam dele, porque ele tinha um espírito excelente. Em nós tem que ter um espírito também excelente, cheio da graça do Senhor, aonde vai impactar todos os que estão ao nosso redor. Todo mundo vai gostar de você, minha irmã, de você, meu irmão, que está ouvindo, né? Você é aquela pessoa ainda mesmo? Tira um check-up aí. Faz uma avaliação. Aleluia. Será que tem que mudar? Será que muitas coisas boas que você praticava já não pratica mais? As suas ações, o seu testemunho, as palavras que você não falava, hoje você já fala. Aquilo que você não concordava, hoje você já está concordando aos poucos. Como é que estão as coisas por aí? Louvado seja o nome do Senhor. A luz tem que continuar como continuou em Daniel. Diz a palavra de Deus que ele falou tudo novamente, a mesma revelação de Deus estava na vida dele ainda. Você acha que se ele não tivesse sendo um homem fiel a Deus, como ele era no princípio, quando ele veio de Judá, junto com os demais cativos, você acha que ele ia passar a revelação para aquele rei Belsazar? Não ia. Aleluia. Mas a luz continuava com ele. E o que é que a Bíblia diz? Nós somos a luz do mundo. Essa luz que está em você não pode apagar. Senão as trevas vão aproximar. Você, eu, todos nós temos que continuarmos a brilhar, a resplandecer. Diz a Bíblia que nós somos como astros no mundo. Aleluia. Tem que haver o espírito de sabedoria, de inteligência, de temor em nossas vidas. Tem que haver luz, como diz, né? Que há luz em ti, diz a palavra aqui, né? O rei falando que há luz em ti. Fica para nós aí, né, essa reflexão nesse dia. Como é que está a sua vida com Deus? Dá tempo ainda para nós consertarmos. Dá tempo ainda para nós colocar a nossa casa em ordem. Se está bom, dá para ficar melhor. Se está ruim, dá para melhorar também. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz e na graça do Senhor. Aqueles que vão ouvir, se não estiver inscrito ainda, escreve nesse canal. Ainda que você não gostou da reflexão, deixa um like. O like é muito importante para o YouTube estar mandando esse vídeo para demais pessoas.
Nós estamos iniciando esse canal agora, né? E precisamos, né, de levar essa mensagem a muitas pessoas. Nos ajude, Deus vai te abençoar.